E aí, jogador de RPG, eu sou o Dimitri, este é o R2PG e hoje nós vamos falar sobre nunca limite a quantidade de tretas que seus jogadores podem se meter. Galera, é o seguinte, existem dois grandes grupos que toda história, toda aventura, ela pode ser enquadrada. Plot-driven e tem um chart-driven. No plot-driven, o objetivo aqui é só a história, né? Senhor dos Anéis, por exemplo, é um excelente plot-driven. Afinal, eu ia falar jogadores, mas não são jogadores. Os personagens ali, eles não têm nenhuma escolha. Eles têm que pegar aquele anel e tacar no vulcão. A galera tem que queimar o anel ou o mundo da Terra-média Geofix. É uma expressão paraense. Ou então o mundo da Terra-média já era, meu irmão. É isso aí. Então, é isso. Beleza. Agora, já, por exemplo, Game of Thrones, ele é o chart-driven. No começo, pelo menos, toda ação de cada um dos personagens trazia ali suas consequências e a história era baseada completamente nisso. Na ação dos personagens ali naquele mundo. No RPG, nós vemos, por exemplo, aventuras prontas. Aventuras prontas, normalmente ela tem um começo, meio e fim, e os jogadores não têm muita escolha ali. Eles vão alterar as coisas, mas as coisas previstas ali no livro, na revista, ou sei lá de onde você tirou essa aventura pronta. E aí é um plot-driven. É um plot-driven. Afinal, a história ali tem que ser contada. Os jogadores estão ali e eles vão percorrer a trama. Independentemente se você deixa um espaço mais aberto para uma investigação ou alguma coisa ou outra. Porque afinal, tem um final específico e tem um começo específico. E os jogadores vão ter que chegar, fazer esse percurso. Pode ser um railroad, né? Aquela aventura que não tem escolha. Você começa em tal lugar e vai acontecer tudo da forma e da maneira que a aventura previu. Ou pode ser um pouco mais aberto, mas independentemente de qualquer coisa, o plot ali está marcado. Vou dar um exemplo bem específico nisso. Nós temos o próprio Máscaras de Nyarlathotep. Existe um deus que está fazendo um grande plano. E esse plano ele tem que ser impedido pelos jogadores e ele é muito aberto. Como os jogadores vão fazer isso? Se eles vão pular primeiro para a Europa, se eles vão pular primeiro para a Ásia, se eles vão pular primeiro para a África. Mas existe um final ali. Eles podem até ignorar isso, mas não vai dar muito certo para eles. Mas ok. Então, nesse sentido, temos um jogo bem aberto, mas ainda é um plot-driven. Ok, não estou aqui para falar de plot-driven, não estou aqui para falar de railroad. Estou aqui para falar sobre aventuras chart-driven, aventuras onde o seu jogador ele vai ter agência, ele vai ter poder e ele vai fazer o que ele bem entender. Eu acho que nós estamos mais acostumados a ver isso em Vampiro à Máscara, onde basicamente você tem o cenário ali pronto, você joga os personagens lá e eles vão fazendo o que eles bem entenderem e lidando com as consequências das cagadas que eles vão fazendo uma atrás da outra. Pelo menos não sei como é que é na mesa de vocês. Na minha, parece que os jogadores que jogam Vampiro à Máscara, se eles acordam no meio da noite, mas que cagada que eu vou fazer agora? E é uma atrás da outra, assim, eu não sei nem o que eu faço às vezes. Por isso que eu digo que Vampiro à Máscara é um jogo de horror pessoal pro mestre. Ok, mas mesmo numa situação chart-driven, muitas vezes o mestre, ele acaba colocando apenas um grande antagonista, apenas um grande movedor de peças ali, além dos jogadores, obviamente. Um grande vilão, ou então um grande manipulador que tá movendo as peças ali nos fundos, e ele basicamente faz o jogo se mover além dos personagens. Fica duas agências normalmente antagônicas acontecendo ao mesmo tempo. Mas o jogo ele fica muito mais interessante. Ele fica muito mais divertido quando você coloca mais de um NPC, mais de um grupo de NPCs que são capazes de mover as peças no seu jogo. É muito mais complicado? É mais complicado. É mais difícil de você controlar isso? É mais difícil de controlar isso. É muito mais gratificante? Pode ter certeza. No meu jogo, por exemplo, recentemente os jogadores eles acabaram, sem querer, libertando um grupo de entidades que servem a um deus da destruição, um deus do fim, certo? E investigando onde foi parar esses caras, eles acabaram topando num castelo submerso da cidade onde eles estão. E nesse castelo existia um senhor lá, aparentemente muito poderoso. Eles não sabem ainda a natureza dessa criatura, se ele é um vampiro, se ele é um monstro, se ele é um deus, que diabo é que ele é. A questão é, esse cara chegou e, uma dessas criaturas apareceu por aqui, eu peguei elas e eu prendi lá embaixo. Assim, tá lá nas minhas masmorras, entendeu? Não recomendo que vocês vão lá. A situação lá tá pegando, mas eu tô segurando aqui. Aí eles pensaram, ok, -1. Esse cara pode ser o mal encarnado, mas eu tô procurando um pessoal que não é só o mal encarnado, é o pessoal que é a destruição encarnada. Então, talvez no mundo onde que não esteja em risco de destruição total,
talvez nós iríamos lutar contra essa criatura, esse senhor desse castelo. Mas neste momento, ele vai ficar aí, nosso aliado, segura esse bicho aí que a gente vai atrás dos outros. Beleza? Valeu, falou. Então, coloque no seu jogo personagens poderosos. Poderoso poder político, poder mesmo de força, de magia, o que for que tenha no seu mundo. E que esse poder seja capaz de alterar aquela realidade, alterar o seu mundo, conforme os desejos deles, os interesses deles. Então, na sua mesa, crie vários personagens, ou grupos de personagens que são poderosos. Poder político, poder de combate, poder de magia, o que for do seu mundo. Poderes que são capazes de alterar aquela realidade, alterar o mundo onde os jogadores vivem, o mundo onde os jogadores também fazem suas alterações. E aí, você vai conseguir fazer com que eles se antagonizem e que eles se auxiliem. Por exemplo, possivelmente os jogadores podem acabar querendo se aliar com um vampiro que quer dominar a cidade para proteger a cidade de um exército de orcs que estão vindo para pilhar a cidade toda. Afinal, o vampiro ele quer a cidade para ele não quer dominar a cidade pilhada. Pode ser que a guarda corrupta da cidade traia o conde quando descobrir que o conde ele é um servo de um deus maligno. Afinal, dinheiro não vai servir nada nas cinzas. E isso tudo não é só um jogo que você vai jogar sozinho. Os seus jogadores têm que estar lá. Ou seja, essa guarda da cidade vai avisar os jogadores? Ela vai se aliar aos jogadores? Ou ela vai aparecer no momento que está acontecendo o grande ápice, eles vão aparecer lá ao mesmo tempo, começa um combate generalizado, vai sair como uma surpresa durante a campanha ou vai acontecer devagarzinho durante o seu jogo? Tudo isso ao mesmo tempo. Você não está criando um plot que os personagens estão seguindo, os personagens jogadores estão seguindo. Você está criando, você está desenvolvendo o mundo em que eles vivem, junto com a ação deles e a agência daqueles personagens. Pode ser que um lorde poderoso nem saiba da existência dos jogadores e esteja agindo, auxiliando-os, sem saber. Afinal, pode ser que ele esteja querendo derrubar ali um monstro que está instalado na cidade, que os jogadores também querem derrubar, e ele acaba auxiliando sem nem perceber. Pode ser que ele saiba da existência dos jogadores e ele acabe auxiliando mesmo diretamente. Chegue lá, dê armas, equipamentos, informações. Pode ser que ele perceba que os jogadores são capazes de resolver sozinho e ele fique só observando de longe para ver o que é que vai dar. Talvez ele só auxilie no último segundo. Isso depende da agência desse personagem. Você tem que pensar isso, você tem que planejar isso. Porque fica parecendo que eu estou falando só de improviso tudo aqui. Não, tudo isso é pensado. Você tem que criar o personagem e já criar sua agência, seus objetivos e o que ele é capaz de fazer. No jogo que eu estou jogando com os meus amigos já faz alguns anos, na campanha, vamos dizer assim, eles acabaram percebendo na última sessão que tem dois grandes vilões que eles estão enfrentando, um Lich e um grupo de criminosos. Eles basicamente estão juntos, eles estão fazendo alguma coisa juntos, eles não sabem ainda o que é exatamente, mas eles perceberam que eles estão trabalhando juntos. São dois vilões que eu criei, que eles não eram associados de início, mas eles acabaram percebendo alguma coisa ali da agenda deles, que eles poderiam trabalhar juntos por algum motivo ou outro, que eu não vou falar, que eles vão ter que descobrir ainda. Em contrapartida, eles chegaram num castelo lá, onde tinha um exército de goblins, que possivelmente seriam inimigos clássicos ali dos jogadores, mas só que um outro grupo de vilões, vamos dizer assim, dizimou aqueles goblins todos. Então, os vilões eles acabaram se enfrentando, porque a agenda deles ia de contra, e vilões acabaram se juntando, porque a agenda deles ia paralelamente. Pode ser que no futuro, esses dois vilões que estão trabalhando juntos possam se tornar inimigos, mas, por enquanto, não é o caso, então eles vão trabalhando juntos. E assim vai deixando o jogo mais vivo. Eles vão sentindo o peso das consequências das coisas que eles estão fazendo e percebendo que se eles não fizerem nada, os NPCs da cidade, sejam eles aliados ou inimigos, eles estão agindo, estão vivos. Eles não estão parados esperando eles aparecerem lá como um jogo de videogame. Outro exemplo é que os jogadores nesse mesmo jogo, eles acabaram se tornando chefes dentro de uma pequena parte da cidade. Eles receberam o poder político para atuar naquela parte da cidade. E aí eles reencontraram um NPC chamado que lá no começo, nas primeiras sessões, eles tinham topado. Essa personagem, ela estava sem um braço, metade do rosto dela estava desfigurado, porque ela passou por maus bocados, porque ela estava fazendo uma investigação paralela contra os nobres da cidade. Isso sem os jogadores terem pedido para ela, sem os jogadores terem requisitado, é um NPC, vamos dizer assim, aliado, que estava trabalhando sozinho, sem saber exatamente o que é que os jogadores estavam fazendo. Ela estava fazendo a parte dela. Então não pense só em vilões, pense em todos os NPCs que têm algum poder, alguma agenda para agir no seu mundo.
para que isso possa funcionar de verdade, você não pode simplesmente fazer com que os seus NPCs movam o mundo e os seus jogadores estejam lá como uma fruta dentro do liquidificador, onde todo mundo está agindo e eles estão ali no meio e eles não têm muito o que fazer, porque afinal a gente está falando sobre chart-driven, né? Estamos falando sobre agência dos personagens. Eles têm que ter escolhas, eles têm que escolher quem são os inimigos deles, eles têm que escolher que lado eles vão tomar e as ações deles vão ter que ter consequências. As escolhas deles vão mudar o mundo e fazer o plot acontecer. O plot vem das escolhas dos personagens, não dos vilões, não dos outros NPCs. Deles mesmos. Então você tem que ter uma noção do poder que você vai dar na mão dos jogadores, porque afinal, por exemplo, se você está jogando um jogo lá, nível 1, Dmitry me deu aquela ideia, eu vou colocar aqui um dragão dourado e um deus que estão fazendo, eles estão lá nível 1. Não tem o que eles possam fazer, não tem como esses caras mexerem em qualquer coisa, se tornarem qualquer tipo de empecilho para essas duas entidades super poderosos do seu mundo, a não ser que no seu mundo os deuses sejam fracos e os dragões dourados também. Aí nesse caso tá tudo certo. Mas não é o caso na maioria das vezes. Então vocês têm que perceber o nível de poder que os jogadores influenciam ali. Não necessariamente poder de combate ou poder que seja, mas as capacidades deles. Como último exemplo, os jogadores, eles estavam sendo perseguidos lá por um grupo de pessoas e eles resolveram ir atrás de anéis mágicos que impeçam que eles sejam rastreados. E aí, eles acabaram topando com uma guilda de ladrões dentro da cidade. E em vez deles comprarem ou negociarem, eles fizeram um churrasco lá pra galera e churrascaram todo mundo que tava lá. E aí, meu amigo, deram um baque muito feio, uma lapada muito forte na Guilda dos Ladrões. Eles não tinham essa consciência, mas a Guilda dos Ladrões era extremamente importante para manter distante um outro grupo de criminosos lá que no meu mundo se chama salamandras. E esses salamandras, depois que eles fizeram isso, eles entraram com tudo e começaram a agir dentro da cidade, começaram a fazer o plano deles que eles estavam tentando fazer desde o começo, só que eles tinham um grande inimigo ali, que era a Guilda dos Ladrões. Então, acabou que as escolhas dos personagens jogadores influenciaram o mundo todo, porque afinal agora está acontecendo um monte de loucura dentro da cidade, eles estão roubando todos os alquimistas, se juntaram com o Lich, estão fazendo um grande plano ali acontecendo, e tudo isso só foi possível porque os jogadores fizeram um churrasco da Guilda dos Ladrões, e assim o plot começou a caminhar. Quando os jogadores perceberem que as escolhas deles fazem o mundo girar e que se eles ficarem parados, os outros NPCs vão agir e eles vão se tornar peões de um grande jogo, isso vai fazer com que eles sintam a agência deles e sintam a necessidade de agir. E isso vai deixar o seu jogo muito mais épico. Não é para isso que nós jogamos? Então, jogadores de RPG, não deixem de seguir este canal, não deixem de curtir e, por favor, compartilhe com seus amigos, bota lá no grupo da igreja e sejam felizes.